Agora deu Oi! certo. Tudo bem? Agora deu tudo! Que Tu botou bom! no 4G Ah, eu mudei a, a a conexão? conexão aqui, daí agora deu certo. Ai, pois é, eu também tive que fazer isso para garantir aqui. Ai, que bom, Josane, te ver. Que bom que tu aceitou esse Igualmente. convite. Que legal, que legal. Muito Tô bem bem feliz de estar feliz. aqui. Ah, que bom. E eu bem feliz de te receber aqui. Então já vou. ah, Já tem gente entrando ali, que bom, coisa boa. Então deixa eu já aí iniciando a nossa proposta de hoje, né? Que é conversar sobre esse tema tão importante que é a entrega de bebês, a entrega legal, entrega voluntária, entrega responsável. Então, esses Vários nomes nomes. aí a gente vai poder, a gente vai poder entender melhor. A Josane tem uma experiência muito maior do que eu nisso, porque eu já vi, né? E eu tenho a experiência assim de fazer uma entrevista posterior à entrega, né? Um olhar assim nesse sentido, mas é muito limitado. Então quero bem aprender contigo e te ouvir. Mas deixa eu antes apresentar a proposta dessas lives, né? Porque eu acho que é importante. Essa é a segunda live, então. A gente teve uma na segunda-feira com a doutora Vivian Lago sobre guarda de crianças. E essa é a segunda live de 6. Né? Eu fiz essas 6 lives de acordo com o e-book que a gente vai lançar na próxima semana, que são 6 capítulos e cada live é um capítulo, né? Então, esse e-book é uma proposta também em alusão aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a gente está aí comemorando esse mês, comemorando, celebrando esse mês, e que é tão importante, né, porque foi uma mudança de paradigma mesmo, uma mudança tão significativa e o Estatuto é uma referência aí na legislação, até internacional mesmo, né, porque coloca aí as crianças como sujeitos de direito e não como Isso. objetos, né? Como prioridade, né? No lugar de proteção absoluta. Então, a gente está aí comemorando, celebrando esse lugar que a criança tem, né, na legislação. E claro que é um desafio trabalhar, né, com os direitos da criança, na interface com os direitos da criança, porque a gente está sempre buscando a proteção, né? Então, o e-book também vai falar sobre isso. Esse é o segundo capítulo. E eu já vou apresentar a Josane. E antes disso, eu também vou apresentar assim, esse segundo capítulo, né, que a gente está falando. Ele apresenta um caso fictício que, claro, que é baseado em muitas realidades. A Josane vai também trazer algumas realidades para a gente pensar. E uma delas, né, uma delas que eu tenho me deparado é a situação da dependência química, né? Que, bom, eu escrevi então um caso em que a mulher, consciente da sua falta de condições de cuidado, até mesmo de autocuidado, né, mas a sua falta de condições de cuidado leva a fazer essa entrega, né? Então a gente tem se deparado aqui com muitas situações em que isso acontece por conta da dependência química, especialmente das dependências crônicas, né, de longa data. Então quem tá aqui com a gente é a Josane Campos. Ela tem a graduação em psicologia e é psicanalista também, né, especialista em psicanálise. Atua nas varas de infância e nas varas de família. Ela também é mestre em psicologia e é psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né? Tu também é professora, né, Josane? Sim. De graduação, pós-graduação também? Pós-graduação. A pós-graduação. Então tá, então eu quero, Josane, fica à vontade para tu te apresentar também mais, se tu quiser complementar. E eu queria te ouvir assim sobre a tua experiência com esse tema. Tá bem. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar desse tema que para mim é bem importante, né? Eu gosto de falar sobre os temas que se relacionam à adoção, os temas que se relacionam a rompimento e reconstituição de vínculos familiares, porque dentro da vara da infância e também nas varas de família é o que acontece muito. E a gente precisa entender disso para conseguir trabalhar em cima, né, dos processos.
Essa atuação que eu tenho aqui, eu moro em Londrina, no Paraná, né? Trabalho pelo Tribunal de Justiça do Paraná. E o trabalho que a gente faz, eu atuo numa equipe que se chama NAI, é Núcleo de Apoio Especializado à Criança e Adolescente. É uma equipe psicossocial. E aí a gente é responsável por fazer uma avaliação dentro dos processos, a pedido do juiz, processos que envolvem a proteção da criança, ou em situações de família, processos que envolvem a separação, litígio, quando os pais estão em briga, não conseguem se entender a respeito, né, de como vai ficar o futuro da criança após a separação. Então, é nesse momento que a gente faz. E quando se refere aos processos da infância, tem as medidas de proteção, para se verificar se uma criança está protegida. Uma das situações com as quais a gente se depara é a entrega de bebês, né, de crianças para a vara da infância. Então, a minha experiência dentro dessa área é, então, dentro do Poder Judiciário, quando começam a surgir mães, né, que não sabem se querem ou não ficar com seus filhos, e muitas vezes, bom, no início, quando eu comecei a trabalhar, não era bem voluntariamente que elas apareciam, porque existe um receio muito grande de demonstrar que não quer ficar com a criança e isso ser caracterizado como algo ruim, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui é que a nossa legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele contempla a possibilidade de uma mulher fazer a entrega do seu filho. Isso não é um crime. O crime é o abandono. Quando uma mulher deixa essa criança num local inapropriado, a criança nasce, ela abandona no hospital, ou ela deixa a criança num local que a criança não vai conseguir sobreviver, ou mesmo quando ela deixa a criança com um terceiro, isso é considerado um crime, porque ela não fez essa entrega. Já que ela não vai ficar com a criança, o ideal seria que ela fizesse o contato com a vara da infância e entregasse a criança na vara da infância, porque daí ali tem os casais, né, que aguardam há muito tempo, ansiosamente, pelos seus filhos. São os casais que são habilitados para adoção, né? E que são pessoas que também já passaram pela nossa avaliação, muitas vezes participam de grupos de apoio, são pessoas que estão se preparando para serem pais, né, pela via adotiva. Então, se essas crianças chegassem até a vara da infância, elas seriam encaminhadas para esses casais habilitados. É isso que a nossa legislação, ela preconiza, né? Na nossa legislação não existe a possibilidade de uma mulher que quer fazer a entrega, entregar para um casal que ela conheça, mesmo que ela confie. A nossa legislação não permite isso, mas ela permite que a mulher entregue para a vara da infância e aí a vara da infância encaminha para esses casais habilitados, de acordo com a ordem que elas estão aguardando na tão famosa fila de espera, né, Cássio? Então, dentro desse contexto que eu passei a atuar aí com mulheres que não sabem, às vezes elas não sabem, nem sempre elas já têm uma decisão tomada a respeito da entrega, mas que surgem dúvidas e que então elas passaram a procurar a vara da infância. E daí também a gente montou um projeto aqui, começou a divulgar, né, dentro dessa equipe que eu trabalho, a gente organizou um projeto que a gente chama de entrega legal, e até o Conselho Nacional de Justiça, ele incentiva, né, que seja feito esse tipo de projeto e divulgue, né, a gente possa divulgar a possibilidade dessa entrega, para que as pessoas saibam que isso não é um crime, então, isso é uma coisa que está prevista na lei. E a partir dessa divulgação, desse trabalho, tanto os profissionais de saúde que conhecem esse trabalho, como as próprias mulheres passaram a nos procurar. E aí, como é que funciona, né? A gente oferece uma escuta para ver se a gente consegue ajudá-la a entender qual é, de fato, a motivação, né, que levou ela a pensar a respeito dessa entrega. Às vezes não é uma única motivação, são vários fatores, né? E então, assim, resumidamente, a minha experiência está dentro desse contexto aí que eu estou contando para vocês.
Uhum. Então, nesse teu trabalho, nesse projeto, vocês escutam mais de uma vez, assim, essa mulher? Vocês Sim, chegam a fazer, às vezes, algum tipo de acompanhamento? isso é. O objetivo é a gente fazer essa escuta. Assim, quanto mais cedo ela chega lá no quarto mês, no terceiro, quarto mês de gestação, a gente tem 4, 5 meses para fazer esse acompanhamento. Se ela Uhum, chega muito uhum. tarde, a gente tem menos tempo. Às vezes acontece, a gente recebe uma ligação da maternidade, ó, a mulher apresentou É. esse interesse aqui na maternidade agora, a criança já nasceu, a gente tem, não tem, aí é mais difícil a gente fazer essa escuta mais apurada, né? Então, quanto É. antes ela chega, melhor a gente consegue fazer esse trabalho. Aí a gente atende mais de uma Uhum. vez, sim. Não chega a ser um acompanhamento clínico, tá? Quando a gente percebe que ele tem Uhum. uma demanda mais assim, por exemplo, tem um perfil mais depressivo, ou tem uma ansiedade muito grande, uma pessoa que precisaria de um acompanhamento mais temático, a gente faz esse encaminhamento, porque dentro do fórum, a natureza do nosso trabalho, ela não é uma natureza clínica, mas a gente Uhum. faz assim uma orientação psicojurídica, digamos assim, ou porque às vezes porque no projeto tem psicólogos e tem assistentes sociais, né? Ou da área do serviço social e jurídica também. Jurídica no sentido de falar dessas leis, né? Dos artigos que se relacionam à entrega, né? Para a pessoa ficar confiante de que ela não está fazendo nada de errado. Existe um julgamento Uhum. moral muito grande, né? A esse respeito. A respeito da entrega, se está certo, se está errado. As pessoas julgam muito, onde já se viu você vai entregar a criança? Isso quando ela conta para alguém, porque geralmente essa mulher está muito sozinha, ela e essa criança e a decisão que ela tem que tomar. Dificilmente tem alguém participando dessa decisão junto com ela. Às vezes Uhum. tem um amigo ou um familiar, mas que assim, mas na maioria das vezes ela está sozinha. Eu vejo assim também isso. A minha experiência é mais nessa situação que você falou ali, de quando ela ganha e informa isso no hospital. Né? Então, lá Aham, no dia, no momento logo após o parto, que ela não quer ficar com o bebê. Né? Então, a gente tem mais essa experiência, que essa realidade. Isso a gente está trabalhando aí também nesse projeto de entrega responsável, junto com a minha colega assistente social, para que possa chegar antes, né? Mas a gente vê isso. assim, a gente vivencia e vê na literatura que existem essas dificuldades, né? E tanto é difícil que a gente percebe o quê, né? Duas coisas que eu quero destacar. Uma é aquilo que eu coloquei na chamada ali nos nossos stories, né? Que é esse comportamento, essa conduta de deixar a criança, como até tu citou, né? Deixar ali num lugar inadequado, onde a criança está passando uma situação de risco de vida, né, de morte, que é deixar numa calçada, deixar num lixo, né? A gente vê essas situações. Quando a gente coloca no Google, tem muitas notícias, é assim, impressionante, porque, claro, a gente não chega tudo pra gente, mas quando a gente vai buscar, é impressionante a quantidade, né, de situações em que isso acontece. Então, essa é uma coisa que eu quero destacar. E a outra é esse comportamento, então, de entregar para alguém, um conhecido, alguém que se aproximou, que não é família, né, que não é família extensa, mas é um conhecido. Então, eu acho que, Josane, tu pode opinar, né, e me ajudar a pensar sobre isso, mas eu acho que esse julgamento aí da sociedade, ele parece que essas genitoras, essas mães, elas não querem enfrentar, né, não querem enfrentar isso assim a partir do sistema de justiça, porque talvez elas esperem que vão ficar constrangidas, vão ser constrangidas, né, e elas acabam tomando outras atitudes que não são oficiais, né, e que não são nada seguras para a criança. Porque mesmo que a gente faça essa divulgação, esse projeto aqui em Londrina existe há mais ou menos uns 5 anos. Assim. Não que antes Uhum, não existissem outras mães que já entregassem, mas um projeto estruturado que a gente passou a divulgar faz em torno de uns 5 anos.
mesmo tendo feito essa divulgação, como tem uma rotatividade grande de profissionais, né, nos diversos serviços e tal, nem todos os profissionais têm informações a respeito. Então, acontece muito de os profissionais mesmo, até os próprios profissionais, assim, ó, virarem para essa mulher e falar, mas como que você vai entregar? Onde já se viu? Mas se a gente oferecesse um benefício, será que você ficaria com a criança? Como se o problema fosse apenas social. O fator social, ele é bem relevante, mas a gente observa que não é o único fator, né, que faz com que uma pessoa queira fazer a entrega da criança. E o fato de desconhecer a possibilidade da entrega também, eu acho que é algo que dificulta que essas pessoas cheguem até a vara da infância, porque elas pensam que elas vão ser não apenas julgadas moralmente, mas julgadas criminalmente, né? Ninguém quer passar por uma situação de cometer um crime. Então, a partir do momento que a gente começou a informar, olha, isso não é um crime, o crime é o abandono, então vamos fazer uma diferença entre entrega e abandono. A entrega pressupõe que, apesar de eu não ficar com a criança, não querer cuidar da criança, ou não poder cuidar dessa criança como mãe, eu tive o cuidado, a preocupação de deixar essa criança, então, com pessoas, ou numa situação em que ela vai ser cuidada e vai ser protegida. Isso faz toda a diferença, inclusive para a própria criança, quando ela vir a saber sobre a sua história. Porque a gente recomenda que os pais que adotam a criança possam dizer para essa criança sobre sua história, né? Hoje em dia não se pensa mais naquela coisa da adoção, que ninguém conta, que ninguém fala. Então, quando a criança lá na frente, né, ou quando adulta, enfim, ou no momento em que ela for saber a respeito da sua história, ou que ela quiser saber a respeito da sua mãe biológica, faz uma diferença muito grande saber que a minha mãe não pôde cuidar de mim, mas ela me entregou, ela se preocupou que eu estivesse bem, do que a minha mãe me abandonou num local inadequado, indevido. E muitas vezes essas pessoas que abandonam, não sei se você já teve a oportunidade de conversar, mas às vezes elas pensam que deixam no lugar, pelo menos é o que eu ouvi, né? Para que alguém encontre. Então, mesmo assim, nem sempre é por uma maldade com a criança, mas assim, a pessoa está com um discernimento tão deturpado que ela não consegue pensar uma outra possibilidade melhor, né? Mas é muito ruim para a criança, a história que ela recebe, a história que esses pais depois, quando adotarem, vão conhecer dela, né? Faz toda uma diferença também, não só na relação dessa mulher com esse bebê, mas depois para a própria criança que vai lidar com a sua história. Eu acho bem importante isso, porque eu penso que isso que faz a diferença lá da antiga roda dos expostos que a gente tinha, né? Então, a gente precisa lembrar dessa história, que bom, as mulheres iam lá, deixavam a criança num lugar que era protegido, porque era um lugar em que logo em seguida vinha alguém buscar, né? Para quem não sabe, roda é uma estrutura que tinha uma parte fora de um prédio, né, como um hospital ou um convento, lugares religiosos, a Santa Casa de Misericórdia inicialmente, né? Então, uma parte da estrutura fora desse prédio, onde o bebê era colocado, esta roda girava, o bebê ia lá para dentro, ficava lá dentro, até que em seguida vinha alguém para acolher esse bebê. Então, isso nos remete, assim, essa nossa conversa, a gente precisa lembrar dessa história, porque nesses casos não tem qualquer registro, né, da origem desse bebê, da origem dessa criança. Então, a gente tem hoje adultos que não sabem nada, né, da sua história, da sua origem. E a gente entende isso com o estatuto também, entende que é um direito, né, de cada um de nós conhecer isso. Lá nos 18 anos de vida, esse já adulto vai poder buscar essa história, né, Josane, no seu processo, ele tem esse direito. Então, isso que faz a diferença aí hoje para a gente poder ter uma entrega, né? Para ter uma entrega que é legalizada, é voluntária, não é crime. Então, esta mulher entrega, fica lá, depois essa criança vai tranquilamente para a adoção, porque não tem aquele processo todo de destituição que muitas vezes
é longo, é desgastante, é um processo difícil, né? E é uma adoção mais tranquila que acontece aí, Porque né? quando Então, a mãe desiste, né, do exercício da maternidade, ela é considerada uma desistência do poder familiar. Isso é diferente da destituição do poder familiar, né? O tempo desse procedimento jurídico, ele é menor, né? Quando uma mulher desiste, então, né, de ficar com a criança, logo que ela é bebezinha, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, quando a criança nasce, passado o período de tempo é feita uma audiência, e depois dessa audiência, em que a mãe declara que ela desistiu, né, de exercer a maternidade, existe 10 dias de prazo. Após esses 10 dias, se ela não tiver arrependido, em 10 dias ela pode se arrepender. Se ela não tiver se arrependida, essa criança já pode ser encaminhada para adoção. Nesse meio tempo, ela ficaria ou num acolhimento familiar ou num acolhimento institucional. Aí depende da disponibilidade que a gente tem no momento. Se existir uma família acolhedora, a gente vai preferir, né? É muito melhor para a criança, ela tem um cuidado dentro de um contexto familiar do que ela estar em uma instituição por uma série de motivos aí, a rotatividade de pessoas que trabalham na instituição, então a rotatividade do cuidado, uma criança muito pequenininha, tem várias complicações, né, digamos. Mas aí você percebe, é um tempo muito menor que essa criança ficaria acolhida e ela já poderia ser encaminhada para uma família substituta. Sendo que na destituição do poder familiar, o procedimento é muito mais extenso, né? A destituição ela pode ter 120 dias, sendo prorrogado esse prazo ainda, né? Então, o tempo é muito maior. E, assim, e, eu queria falar um pouquinho também, você chegou a comentar aqui no caso, no seu e-book, aliás, eu quero parabenizar, porque é muito bacana isso, né? De poder falar a respeito dessas diversas temáticas relacionadas à infância, à proteção, parabéns. E no e-book você disse que colocou um caso fictício que é relacionado ao uso abusivo de substância psicoativa, né? Seria esse isto, o motivo que a mulher fez a é, entrega da criança. exato. Na minha experiência, isso acontece sim, né? Uma mulher que às vezes está envolvida com algum tipo de substância psicoativa, às vezes pode ser o alcoolismo também. Mas muitas vezes, Cátula, não se trata de uma pessoa que está assim, numa condição social muito precária. Às vezes ela está numa condição psíquica muito precária naquele momento, ela não consegue se ver mãe naquele momento, às vezes por questões pessoais, às vezes porque aquele relacionamento em que aquela criança foi gerada, ou nem era um relacionamento, ou às vezes foi uma situação abusiva que aconteceu e aquela criança foi gerada, ou houve um abandono e essa mulher está sozinha e ela não consegue se ver dentro daquele contexto que ela está no momento, cuidando de uma criança, ou porque não fazia parte do projeto dela inicial, ou porque ela não está se sentindo mesmo assim em condições de exercer esse cuidado. E geralmente sim, tem alguma situação social associada, é uma pessoa que está com dificuldades sociais importantes, mas nem sempre. Nem sempre. Entendi. Então, às vezes, e eu queria destacar isso porque a gente entra também no campo do direito da mulher, pelo fato de que ela pode não ser mãe, né? Então a lei permite isso. E também pelo fato de que a gente julga muito. Então ela não quer ser mãe, já se viu, ficou grávida, não quer ser mãe, então ela é uma irresponsável, ou ela é uma má pessoa. Mas ninguém questiona muito a paternidade, porque essa criança não foi gerada sozinha, né? E geralmente essa mulher está sozinha nessa, esse homem já abandonou faz muito tempo, e isso também não é questionado. E na minha experiência, houve uma situação apenas até hoje em que o casal foi fazer a entrega. Então a mulher estava gestante e o companheiro, que era o genitor da criança, participou, né, das entrevistas e também se responsabilizando pela entrega. Cada um tinha suas motivações, mas ambos queriam fazer a entrega.
um caso dos 5 anos que eu estou trabalhando no projeto. Eu Então, já assim, li assim. só pra Diga. gente também, assim, colocar problematizar isso, né? Porque, assim, Sim. tem um julgamento moral muito grande, existe uma idealização muito grande do amor materno como algo que já é natural, que toda mulher tem, toda mulher já nasce com esse instinto, e sabemos que não é assim, que isso é desenvolvido, que o amor ele é construído de qualquer forma, né? Que o amor materno, as mulheres elas questionam mais esse respeito, talvez porque culturalmente, e a gente sabe que até pouco tempo esse papel ele era somente da mulher, mas hoje em dia a gente tem uma cultura e uma sociedade, enfim, que tudo isso tem acontecido de forma diferente. E, inclusive, o que abre para a mulher outras possibilidades além da maternidade, de realização, de satisfação, e que faz com que, às vezes, uma mulher, naquele momento da vida, não queira exercer a maternidade. E Ou aí, nunca queira também, ou né, nunca queira, Joseli? porque tem algumas situações que a mulher já é mãe, e ela fala, ela compara, tipo, olha, do meu filho, do meu primeiro filho, dos meus outros filhos, eu sentia que eu era mãe. Dessa criança aqui, eu não sinto que eu sou mãe. Eu escuto muito isso. Então, essas coisas que vai fazendo com que a pessoa comece a se questionar se ela vai ter condição de amar essa criança como filho, como ela faz com os demais. E se ela não vai fazer isso, ela não vai conseguir fazer isso, por que não entregar essa criança para uma família que vai oferecer esse amor que essa criança merece? Então, para a gente entender que muitas vezes é pensando na criança, por mais estranho que isso pareça, é porque essa mulher está pensando nessa criança e vendo que ela não vai conseguir oferecer para essa criança um amor materno, um cuidado, enfim, por uma ou mais motivações, né, que essas que a gente vem conversando, e ela então opta pela entrega. E eu tô vendo aqui que tem muito a ver com o que tu tá falando. Tem uma página aqui que a Travessia tá falando justamente, né, que a nossa cultura idealiza muito a ideia de mãe. E a gente tem aquela frase, quem pariu, Mateus que o embale, né? Sabe aquela frase, bom, é quem pariu, não é quem fez, né? Quem fez a gente Uhum. já poderia botar duas pessoas aí, não é quem pariu que o embale, é só a mãe. Então a gente tem de fato isso, né? Essas exigências pela maternidade, a dedicação integral, né? Que as mães têm que ter, né? Que são exigidas a ter e elas mesmas acabam se exigindo também, né? Uhum. Sentindo muita culpa por coisas às vezes tão pequenas, as mães sentem, né? E tudo isso faz parte dessa nossa cultura. Então eu percebo assim, claro, a gente tem aí um imperativo biológico, claro, né, pela reprodução, isso é Uhum. lógico, mas a gente, enquanto ser muito mais do que biológico, ser social também, é influenciado por isso que está no nosso entorno e é essa cultura, é isso que está no macro contexto, né, que interfere aí, que faz hoje a gente pensar e muitas mulheres hoje decidirem, né, não ter filhos, ter essas outras formas essas outros estilos de vida, outras formas de realização, como tu colocou, né? E eu vejo essa pressão, essa cultura também aí nos profissionais, como tu citou. Eu quero lembrar que quando eu dou aula sobre essa atuação na infância e juventude, eu sempre trago um artigo que foi feito aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pelas colegas da psicologia, e ela mostrou isso, que os profissionais da saúde fazem esforços, investimentos para que a gestante que falou que desejava entregar o filho lá no setor da saúde fique cuidando da criança. Então, o primeiro movimento deles é, né, abordar, trabalhar nesse sentido, de que aquela gestante fique, né, com esse filho que ela está dizendo que não deseja, que não quer cuidar, que quer entregar, enfim. E tu percebe isso assim também acontece com os profissionais aí no Paraná? Como é que tu observa essa questão dos profissionais da saúde? É como eu falei, assim, conforme a gente consegue fazer uma divulgação, né, desse projeto e,
e trazer essas informações que eu estou falando, colocando em debate aqui a respeito do mito do amor materno, a respeito da possibilidade da criança ser entregue para uma família que de fato quer fazer esse cuidado parental, que às vezes aquela mulher que está gerando não se sente naquele momento em condição de fazer, enfim. À medida que os profissionais têm esse tipo de informação e conhecem o projeto, sabe que tem profissionais que vão estar ali preparados para ouvir essas motivações, eles tendem a encaminhar para o projeto. Certo. Porém, existe uma rotatividade grande de profissionais, tem profissionais que mesmo recebendo essas informações, às vezes por um cunho moral ou por um cunho religioso, porque tem pessoas muito religiosas e que assim, não conseguem conceber essa possibilidade que a gente está aqui colocando, ainda insistem, né? Mas a gente vê que à medida que os profissionais recebem essas informações, começam a pôr em questão, eles tendem a encaminhar assim. Então isso vem mudando. Isso é muito legal, né? A gente tem vários parceiros, pessoas que, assim que elas, às vezes elas nem têm certeza que a pessoa quer entregar ou não, elas acham que, né, a pessoa, por algum comentário que tenha feito e tal, já entra em contato. Olha, pode ser que surja aqui uma pessoa, assim, sabe? Então isso tem acontecido mais. E o que nos ajuda muito, né? E uma outra coisa que eu queria destacar também, Cátula, é que à medida que a gente vai ouvindo essas mulheres, vai colocando, porque assim, nosso objetivo no projeto não é nem incentivar ela a ficar com a criança e nem incentivar a entrega. É ajudá-la a perceber quais são as suas verdadeiras motivações. Porque às vezes tem mulheres que elas estão muito desesperadas, né? Passando por várias situações difíceis, se vê gestante, às vezes se vê sozinha, se sente incapaz e então a primeira coisa que passa pela cabeça é eu vou entregar. Mas nem sempre é isso que ela verdadeiramente quer. Aí, à medida que ela vai percebendo que existem outras possibilidades, a gente vai ajudando ela a ver quem é a rede de apoio dela, quem ela vai poder mesmo ou não contar. Às vezes elas vão se acalmando e elas resolvem que elas querem ficar com a criança. Então, assim, até mais de 50% das pessoas que nos procuram acabam ficando com as crianças. E o contrário também acontece. Ela vai sendo acompanhada, ela vai percebendo que de fato é isso que ela quer. Ela faz uma entrega mais consciente, mais confiante do que ela está fazendo, menos culpada. Ela passa até a estabelecer uma relação melhor com a criança, enquanto ela está gestando. Ainda que ela não se sinta mãe. E isso é muito bonito, a gente perceber esse processo de uma certa mudança aí na forma de conceber essa gestação, ou de se relacionar, ou de falar com essa criança. Eu acho bem importante também. Só para eu colocar, assim, que eu acabei lembrando aqui, diga. teve uma gestante que eu acompanhei por um período de quase 4 meses. E ela fez a entrega da criança. E aí eu falei para ela que, né, dentro das questões legais, assim, a criança seria registrada no nome dela e depois é que ela seria registrada no nome da família que iria adotá-lo, justamente por aquilo que você falou, que não é negada a criança a história dela, né? Então ela vai, em algum momento, saber quem que é a mãe. Aí quando ela soube que a criança ia ser registrada, então no primeiro momento ela ficou meio resistente, depois na semana seguinte, enfim, quando eu atendi ela novamente, ela me disse que então ela escolheu um nome para essa criança e que ela já estava vendo uma roupinha para ele, porque ela queria que ele saísse com dignidade do hospital. E o nome que ela escolheu era um nome que ela considerava um nome forte, porque ela achava que essa criança era uma criança muito forte, porque ela tinha tentado, logo que ela soube que ela estava gestante, ela tinha tentado, assim, não tê-lo mais, né? E ele resistiu. Então ela considerava que ele era uma criança muito forte, e aí ela escolheu um nome para ele. E quando eu contei daí para os pais que vieram adotar essa criança, que até então tinham um nome X lá em mente, eles mantiveram o nome da criança. Mudaram só o sobrenome. Então é um traço que marca a história dessa criança, que faz uma ligação com essa mãe que não pôde ficar com ele, que não é uma ligação do tipo abandonado, triste, você entende? É uma forma de registrar essa história que vai para uma outra via.
e que a gente espera que isso possa ser, do ponto de vista psíquico, melhor para essa criança. Menos, porque essa quebra do vínculo, essa ruptura do vínculo, dependendo da forma como isso é imaginado pela criança ou é imaginado pela família e é passado para essa criança, a gente sabe que faz muito mal. Uhum. Eu vou te compartilhar contigo uma experiência, então, de ter atendido uma adulta, uma mulher adulta, né, que foi adotada na minha comarca quando era bebê, né, e ela veio buscar esse processo. Foi a única vez que eu trabalhei, assim, nisso, numa situação como essa, e que o juiz, assim, em vez de ele diretamente só entregar o processo, ele nos acionou, né, como setor, para que a gente analisasse o processo e a gente pudesse, antes de ela ter acesso, ter uma escuta, assim, ter um encontro, né? Então, e era de fato uma situação de entrega, né? Essa mãe não tinha condições e tinha lá um laudo, né, da época, imagina, há mais de 30 anos atrás, e ela se sentiu muito confortada, assim, pela história, né? Ela entendeu de fato isso tudo que tu tá falando, né? Que era um ato de cuidado, um ato de amor ali, aquela entrega, porque essa mãe não tinha, era muito jovem, era toda uma circunstância de vida ali que, né, que não contribuía para que ela ficasse com esse bebê. Uma desaprovação familiar, né? Uma situação assim. Mas muito, muito interessante poder ver isso que tu tá falando na prática, né? E uma coisa que eu queria pontuar também, que a gente precisa falar, né? É a questão, porque, claro, essas mães, essas genitoras podem entregar e desistir nesse tempo, mas eu acho importante a gente pontuar, né, Josane, que quando a adoção se efetiva ali, ela é irrevogável, né? Então, acho que a gente precisa pontuar isso, ó, não pode voltar atrás. Uhum. Após aquele período que nos casos de entrega, né? Após ter sido feita a audiência, que a mulher declara que então ela não vai ficar com a criança, ela tem 10 dias para fazer essa desistência. Após esses 10 dias, a criança ela vai ser encaminhada, vinculada a um casal habilitado, e aí, assim, como a adoção acontece muito rápido, é uma questão de dias para essa adoção acontecer também. E após a ocorrência da adoção, já não tem mais como voltar atrás, porque daí essa criança passa a ser filha de outras pessoas, né? Isso. Do ponto de vista jurídico, ela já não é mais filha dessa mulher que o gerou. Isso. Então tem uma segurança jurídica, né, nesse ato, porque é uma adoção legal. A gente precisa, né, falar sobre isso para as pessoas se sentirem seguras. Por isso que é muito importante, porque assim, às vezes uma gestante, ela, eu não vou ficar com meu filho, mas eu conheço um casal ali que quer ficar com a criança, e eles vão cuidar direitinho, eu conheço melhor, eu já conheço eles, ou sei lá quem da minha família conhece eles, então eu vou entregar para eles. Não tem nenhum registro, ninguém sabe, porque muitas vezes nessas situações que são chamadas adoção efeito persona, porque você entrega diretamente para uma pessoa que você conhece, né? Elas são consideradas ilegais, porque tem gente lá na fila esperando há muito tempo, habilitado, super preparado e tal, querendo ser pai, querendo ser mãe, fazendo as coisas de maneira legal. Essa família que recebe a criança dessa maneira, geralmente burla, registra a criança no nome do pai, depois lá na frente vai tentar registrar no nome da mãe. A criança, às vezes não consegue, fica um tempo sem registrar a criança precisa de um médico, precisa de alguma coisa, não tem nem como levar, porque a criança tem registro. E quando a vara da infância recebe essas informações, porque acontece, essa criança ela é acolhida, ela é retirada dessa família e ela é acolhida. E é por conta dessas situações aí que a nossa equipe começou a falar, gente, nós precisamos fazer alguma coisa, porque é muito triste quando uma criança é retirada de uma família nessas condições. Aí é um crime, aí a pessoa vai precisar responder por aquele ato que ela fez, né? Então, assim, tanto principalmente os profissionais da área da saúde, da assistência, quando sabem que uma pessoa quer fazer uma entrega, é sempre importante encaminhar para a vara da infância, né? Pessoas religiosos também, tem muita gente que faz isso por uma situação até de caridade, para ajudar. Gente, mas é um crime, então, e as pessoas desconhecem, então vamos divulgar também para as pessoas que trabalham nesse âmbito religioso, olha, isso é um crime, não é assim que funciona.
a forma correta é encaminhar para a vara da infância. Porque também já vi muito isso, Cátula, a pessoa não fez isso por maldade, ela não sabia qual era o trâmite legal. Então, cada vez que a gente vai divulgando essas informações, a gente vai trazendo para as pessoas uma possibilidade que até então elas desconheciam. Porque até pouco tempo era assim. Nascia, não vai ficar, entrega para uma família, depois ela só vai lá e regulariza a situação. E hoje já não é mais assim que funciona. Nós já temos o ECA há 30 anos, né? Então já faz muito tempo que não é assim que funciona. Mas assim, as pessoas ainda desconhecem. Ou fazem uso de um certo desconhecimento para manter uma situação que ela é irregular. E aí a criança fica sem registro, sem história, não tem como acessar essa história, se um dia ela precisar. Porque, gente, quem é que não vai buscar suas origens em algum momento da vida? Todos nós precisamos, todos nós precisamos conhecer a nossa origem, entrar em contato com a nossa história. Mesmo a gente quem tem o pai, a mãe biológico ali, de alguma forma, em algum momento da vida, precisa voltar lá na sua origem, na sua infância, retomar tudo isso, saber como é que foi, né? Porque é uma curiosidade humana, isso faz parte do humano, a gente quer conhecer a nossa história. Então, é uma questão de direito, mas é uma questão de uma organização interna até, psíquica, assim. Então, a gente não pode fazer a coisa errada se a gente pode fazer ela certa. Eu acho que um ponto da desinformação também é essa questão, assim, Josane, de as pessoas acharem que a adoção é algo ruim, né? Em que sentido? A família, às vezes, a gente acompanhou essas situações que uma genitora já tinha 10 filhos, tá? E a família foi ficando com essas crianças, mas ela não ficou com nenhum. Mas a família extensa ia ficando, mas chegou num ponto que a família extensa não podia mais. Mas qual era a lógica que estava por trás disso, né? Não, a gente vai ficar para não ir para adoção, mas o que está por trás dessa ideia, né? A adoção como algo ruim, vai ficar lá. Primeiro, a ideia de que vai ficar numa casa de acolhimento para sempre, né? Tanto bebês nem vão para casa de acolhimento em muitas situações, né? Muitas vezes a família, os adotantes já buscam no hospital muitas situações, né? Então, acho, muita desinformação. Eu acho que esse teu projeto é super importante e a gente também tem um projeto aqui, mas a gente tenta fazer o possível dentre tantas demandas, né? Mas eu acho assim que ele é fundamental porque ele vai no cerne da questão mesmo, que é abordar, né, trabalhar com isso, com a desinformação, com a distorção dessas situações aí, né? Isso então entrando num aspecto bem legal, porque assim, existem vários mitos relacionados à adoção, de que a adoção, a criança que é adotada dá trabalho, criança que vem pela via adotiva, ela é menos filha do que a criança que não é pela via adotiva, que é o filho biológico, que vai haver diferença. E as crianças que elas são adotadas, elas são consideradas como filhos. Não existe nada na certidão de nascimento que fala, essa criança é adotada. Não tem. Então, ela é filha, uma vez que ela, não importa se ela veio pela via biológica ou pela via adotiva, ela é filha. E aquelas pessoas que estão cuidando dela serão seus pais, né? Então, às vezes também, porque você vê quantas frentes a gente precisa trazer à tona e trazer para discussão para que as pessoas conheçam e parem de fazer ideias pré-concebidas que estão pejorativas ou negativas, né? Então, existem ideias pré-concebidas a respeito da adoção que são muito ruins, sendo que é uma via de parentalidade, uma via de formação de família incrível, assim como a entrega de crianças que como se fosse um crime, ou como se ela fosse igual ao abandono, e não é. Não, é uma possibilidade, né, tanto da mãe exercer seu direito de mulher, e a criança ter o seu direito resguardado de ter uma família, e verdadeiramente vai cuidar dela como filha. Porque às vezes ela vai ficando na família extensa, é isso que você falou. Ela não tem ninguém que é a mãe ou o pai dela. Ela não tem uma referência. E aí ela fica na família, mas ela tem uma sensação de abandono. Ela não foi abandonada pela família, mas ela, às vezes, não tem um lugar de filho naquela família. Sim, essa família já sobrecarregada, né, também, muitas vezes. Enfim, é uma série
é complexo, né? São situações complexas, essas que envolvem a entrega de crianças, essas que envolvem a adoção. Por isso que eu gosto de falar desses temas, para tentar trazer outras linhas de pensamento ou questionamento para as pessoas possam conhecer de outro ponto de vista, né? Começar a repensar um pouco. Acho que tem muito trabalho por aí, né? Esse projeto de vocês é muito bacana. E eu já vejo, assim, que o nosso tempo se foi, sabe, Josane? Eu nem Tá vi o tempo brincando? passar, mas tu acredita, eu queria ficar falando mais, mas a gente tá em 10 para 7 já, quase aqui. E eu tenho essa vontade de que tu fale mais um pouco sobre o teu canal, né? E os teus projetos, além do tribunal, que a gente sempre tem um monte de outras coisas, né? Eu vejo, assim, que esse nosso trabalho é muito apaixonante. E a gente acaba a gente acaba investindo em várias frentes e investindo bastante tempo em outras ações, né? E aí eu queria te ouvir sobre essas outras coisas que tu faz para além do tribunal, se tu tem projetos, enfim, para nos contar. Bom, antes de mais nada, antes mesmo de entrar no tribunal, eu sempre fui uma pessoa da clínica, né? Faz 15 anos que eu atuo com a clínica e mesmo tendo entrado no fórum, eu continuo trabalhando com o consultório. Então é algo que eu continuo fazendo dedico um tempo menor, porque a nossa carga horária do fórum é uma carga horária extensa, mas é um trabalho que eu faço. Aí o canal o canal se chama Como Nossos Pais. O objetivo é falar de temáticas relacionadas a essas relações mais complexas, digamos assim, entre pais e filhos, que envolvem os laços afetivos. Especialmente essas situações em que é preciso, muitas vezes, romper os laços, em alguma medida ou em todas as medidas, e fazer uma construção de novos laços, ou fazer uma construção de laços de uma outra forma. Que acontece muito nas famílias de pais separados, uma dificuldade muito grande assim, de entender que quem se separou foram os pais, não as crianças. Então, uma diferença entre a conjugalidade e a parentalidade. E dentro do campo da adoção, para que sejam formados novos vínculos, é preciso que a criança tenha feito o luto pelos vínculos biológicos. É preciso que os pais que não conseguiram ter filhos biológicos tenham feito o luto dessa criança biológica. A maior parte das crianças que sofreu ruptura de vínculos com suas famílias biológicas, elas passaram por diversos traumas, elas precisam ter cuidado dentro dessa área para que ela consiga fazer vínculos potentes, né, de amor, de laço com a sua família, com a família que vem cuidar dela, ou mesmo se ela volta para a família biológica, né, ter uma nova chance. Então, é dessas coisas que eu gosto de falar no canal, de problematizar, de conversar. Então, faço alguns vídeos, eu tenho um canal no YouTube, tem também algumas chamadas que eu faço no Insta, né, mas principalmente os vídeos do YouTube. Aí, assim, dentro dessa temática de desenvolver um curso, tem um curso que vai ser agora em agosto, dia 8 de agosto, que é o Enlace, a Adoção e as Funções Parentais. E para falar um pouco disso que a gente está conversando aqui, né? É um curso que vai acontecer online, porque é tudo online, né? Por causa do Covid, mas Agora ele é ao vivo, das 8h30 ao meio-dia, então é um curso que vai acontecer ao vivo, assim, não é um curso gravado. Tem uma condição, assim, pelo menos de alguma interação, né, com as pessoas. E meu objetivo com o canal é esse, é poder discutir, conversar com profissionais como você que também trabalham na mesma área que eu, que também têm esse interesse em expandir essas informações, levar para as pessoas. Eu sempre fico pensando, Cátula, que legal se as pessoas puderem saber, conversar disso, antes delas terem um processo no fórum. Né? Porque quando você está dentro de um processo, já está numa situação ansiogênica, já está tudo muito conflituoso, tudo à flor da pele, então poder falar disso antes que chegue, né, lá. É isso. Tá, perfeito. Então tem esse curso e com o canal, com a Vinculare, daí né? Com a Vinculare, daí. A Vinculare é a empresa de uma colega também aqui do tribunal, a Lara. E aí a gente faz essa parceria. E tem funcionado bastante, tem sido bem interessante. Então é através do canal do Vinculare daí. Mas tem o link, ótimo, então... se alguém quiser participar ou saber mais a respeito do curso, é só entrar no meu Instagram,
tem o link que vai direto lá pro link do curso. Perfeito, e eu já vou fazer a ponte para a próxima, né? Olha, tem um cachorrinho aí. Agora a gente descobre quem tem cachorrinho, Tá a gente vendo? descobre muitas coisas. Então, já vou fazer a ponte já para nossa próxima live, que é na quarta-feira, né? E com a Lara, né? Com a Que Lara. joia! Isso, com a Lara, porque daí a gente vai conversar sobre abuso sexual intrafamiliar. É o, digamos, o terceiro capítulo da nossa história aqui, do nosso e-book, a nossa terceira live, um assunto super, né, complexo também, porque a gente não fala de nada fácil, né, Josane, nos nossos canais, não tem nada fácil nessa nossa vida. Tudo Então é complexo. tudo bem complexo, a gente poderia falar muito tempo, as lives são curtas, mas eu te agradeço muito, assim, por tu ter compartilhado essa tua experiência muito bonita, aprendi, né, gostei muito de te ouvir, já tinha ouvido, mas gostei de te ouvir de novo. Um prazer te ter aqui no nosso canal. Convido, né, quem estava aí, vir de novo na nossa próxima live na quarta-feira, que a gente tem muito assunto ainda para conversar. Com certeza. Tá? Obrigada pela oportunidade. E foi um prazer estar aqui também conversando com você, viu? Prazer é meu. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.